Graça e paz, queridos. Convido você a abrir a sua Bíblia aí, você que trouxe, abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. E enquanto você está abrindo, eu quero compartilhar desse grande amor que nós cantamos. Praticamente todos os hinos que nós cantamos hoje falou desse grande amor de Deus para conosco. Porque a maior expressão, presta atenção nessa frase, a maior expressão de amor de Deus para o ser humano foi feito através da pessoa de Jesus. Não existe algo maior do que esse amor dele para conosco, mas existe algo também de nós para ele, que também marca, e é o que nós vamos falar nesta noite. Sabendo que a maior expressão de Deus para comigo foi o amor, Romanos 5,8 diz que Ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa foi a maior expressão que Ele pôde dar a nós. E a maior expressão que nós podemos dar a Ele para agradá-lo é a santificação. Vou dizer isso nesta noite. Eu vou pegar como exemplo o que nós vemos acontecer quase todos os dias no mundo. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem com características diferentes da mulher. E Ele fez os dois para a sua glória, mas o homem é diferente em todos os aspectos praticamente. Você pode ouvir, se você ouve noticiário, você ouve quase todos os dias, ou por que não dizer todos os dias, tem homens matando mulheres. Por quê? Porque ele não admite ser traído. Você já prestou atenção nisso? O homem, não estou defendendo isso, os homens não, nessa área não, é errado, é pecado, é coisa horrível, mas é do homem. Ele, quando ele casa, ele não admite ser traído. Ele foi feito assim. E até a palavra de Deus fala sobre isso. Em Jeremias diz: pode pois porventura um homem tornar-se a sua mulher, se ela lhe deixou e pegou outra pessoa, pode ele tornar-se de novo a trazer ela? Não seria por isso uma vergonha? E aí o Senhor diz: mas todavia eu não me esquecerei de você. Você se maculasse com muitos amantes, mas mesmo assim eu te amo, volta para mim, eu te amo. É meio difícil você ouvir de mulheres matando seus maridos por ciúme. Acontece, mas não é tanto. Mas os homens, e trazendo isso agora para a característica de Deus, de Jesus como noivo, imagina o quanto ele sofre. Ele, quando a Bíblia declara, assemelha-se à igreja, ou a igreja com Jesus, o noivo com a noiva. Há muitos textos da palavra de Deus que faz essa comparação. Efésios 5 e muitos outros faz essa comparação. A Bíblia manda o homem amar a sua esposa, mas não registra lá que é para a esposa amar o seu marido. A Bíblia registra que é para a esposa obedecer, sujeitar ao seu marido. Será que isso não tem muita coisa a ver? Porque a característica do homem é não permitir ser traído. É ruim também para as mulheres, mas há mulheres que conseguem, há mulheres que o marido trai, o marido arruma outra e ela perdoa com muito mais facilidade e tal, porque é a característica dela. Então, Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, comparada com a noiva. Ele já provou o seu amor para conosco. Agora nós vamos ver nesta noite, usando a palavra de Deus, que eu tenho algo para apresentar a Deus, para agradá-lo. Quem aqui está impressionado? Quem aqui gostaria de estar andando e agradando a Deus? Diga amém. Amém. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Como agradar ao nosso noivo? Como agradar? A Bíblia declara nesse texto que vamos ler aqui, iniciando por ele. Olha, vou ler o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós
de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Olha, há uma corrida para correr, há um caminho para se andar. A Bíblia declara em João 14:6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Caminho é para se andar. Se a gente for lá no capítulo 35 de Isaías, nós vamos encontrar ele falando, Isaías 35, versículo 10 por ali, ele dizendo assim: há um caminho alto, sublime, um caminho santo, chamado caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ele está falando desse caminho, que eu e você estamos caminhando. Agora, o que nós vamos compartilhar hoje, eu quero chamar a tua atenção para esse detalhe, é como andar e agradar a Deus. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz, no versículo 14 e 15, que esse amor que nós cantamos dele, esse amor que faz ele deixar as 99 e vir atrás de nós, esse amor que faz ele quebrar muralhas, transpor barreiras, pular montanhas, como nós cantamos, para me alcançar, para te alcançar, esse amor, diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o amor de Cristo nos constrange, ele nos constrange, ele faz a gente chorar. Mas não é só chorar. Quando nós começamos a cantar, vivendo o que nós estamos cantando e vendo, presenciando o amor dele para conosco, nós não conseguimos ficar, nós começamos a chorar, a nos derreter diante dele. Tal é o amor dele para conosco. Mas esse texto aí diz que ele nos constrange. Nos constrange a quê? Ele nos constrange a quê? É só chorar e continuar pecando, continuar fazendo coisas erradas? Não, ele diz, ele nos constrange a algo. Constrange a quê? O final do versículo diz, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, Rui, Francisco, Norina, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse amor, quando você entende esse amor, ele te constrange a você viver separado do pecado para andar agradando a ele. Uma das coisas que mais agrada ao noivo é a santificação, é você viver separado deste mundo. Tiago 4,4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer pessoa que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha, qualquer pessoa que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por isso que o amor, quando nós entendemos esse amor, ele nos constrange a cada dia viver mais longe do pecado, para poder agradar mais e mais aquele que morreu por cada um de nós. E o versículo 1 diz, então, que nós devemos o quê? Andar e agradar a Deus. Nós estamos aprendendo, vamos andar e agradar a Ele. Porque vós bem sabeis, diz o versículo 2, porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus? Que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus? Diz aí. Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. A vossa santificação é a vontade de Deus. Como fazer para agradar a Deus? Fazendo a vontade dEle. Não é como se agrada uma pessoa? Fazendo a vontade dela. Não é? Você faz a vontade dela, você anda com ela, agrada ela, até que você se torna amigo dessa pessoa. Até então você não conhecia, até então você não sabia onde era a casa dela, até então, mas você vai andando com essa pessoa e agradando essa pessoa. De repente essa pessoa, vamos lá em casa tomar um cafezinho, e você começa a conhecer essa pessoa, você começa a ir ter intimidade com essa pessoa, ir na casa dela, desfrutar das coisas, e de repente
se são solteiros, há uma atração de um para o outro, de um homem para com uma mulher. Depois que ele começou a conhecer, se aproximar, agradar a ela, como eu conquistei a minha esposa? Sempre trazendo uma flor, né? Sempre fazendo alguma coisa. Mesmo antes de namorar, eu comecei a dar algum presentinho. Eu lembro que uma das coisas que marcou ela até hoje, nós éramos solteiros, nem estava namorando ainda, mas ali perto da casa do Praxedes tinha uma irmã que ela fazia bordados, e ela fazia um vestidinho de linha, sabe, de crochê, de guardar fósforo. E um dia eu fui fazer uma visita na casa dela com o Praxedes e a Marilene, e ela mostrou as habilidades dela, e na hora que ela mostrou, eu falei, puxa vida, é uma coisa que eu vou fazer. Comprei o vestidinho dela, desse de guardar fósforo. Comprei, levei, enrolei e tal. Não estava namorando com a Teca ainda, mas estava de olho nela. E aí eu fui na casa dela, porque o irmão dela, a gente fazia visita junto, e um dia cheguei na casa dela com aquele presentinho, falei, eu trouxe uma lembrancinha para você. Eu estava num lugar aí, e eu vi isso aí, achei muito bonitinho, trouxe para você. E ela pegou aquilo e guardou. Quando nós casamos, ela estava guardadinho aquilo, marcou a vida dela de uma forma tão grande, que até hoje, aquilo deixou uma marca na vida dela. Valeu a pena. Então, quem ama, começa a aproximar e fazer coisa para agradar. E depois vai agradando tanto que vai começando a tomar café lá e tal, comendo, de repente, está indo para o cartório, colocando uma aliança, fazendo-se uma família. É assim que funciona na vida espiritual. O amor dele para conosco tem que nos atrair de uma forma tão intensa que nós temos que ter vontade de agradá-lo em tudo, fazer tudo para agradar, ver as coisas e fazer tudo para agradar. E começamos a agradar a ele, como o nosso irmão Enoque, lá no capítulo 5 de Gênesis, ele começou a agradar tanto a Deus, andando com Deus, agradando a Deus, viveu 365 anos andando com Ele, agradando a Ele, e de repente, depois de 365 anos agradando a Deus, Deus chega para Enoque e diz, ei, chega de andar longe um do outro, vem para cá, vamos andar juntos. E ele nem passou pela morte. A Bíblia declara que Enoque foi trasladado e foi encontrar com Deus, morar com Ele, sem experimentar a morte. Não é assim que acontece entre casal? Anda tão juntos e começa tão gostando tanto que diz, ei, eu vou fazer uma casa, vou me comprometer com você, vem morar comigo. A gente não pode ficar mais um sem o outro, não é isso? Então vem para cá, vamos morar juntos, vamos constituir uma família. Assim também é Deus. Eu preciso agradá-lo. E uma das formas que mais agrada a Ele é a santificação, diz aqui o versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, quem despreza a santificação, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém? Uma das coisas que mais agrada a Deus é a santificação. Que você se abstenha do pecado. E aí, mesmo que você foi comprado, lavado, às vezes acontece de você por não estar vigiando, pode acontecer que alguns costumes, daqui a pouco eu vou falar alguns para vocês, alguns costumes possam estar impregnando você, e você foi comprado para Deus como vaso de honra para Ele, só que você não lhe está agradando. Por quê? Porque alguma coisa, algum embaraço, alguma coisa está te envolvendo. Abra comigo em Provérbios 25, 4, por favor. Provérbios, capítulo 25, versículo 4, confere na tua Bíblia.
Provérbios capítulo 25, versículo 4. Tira da prata as escórias, o lodo, a poeira, a sujeira. Tira da prata, não é do bronze, do ferro, da madeira, da prata. É algo caro, importante, valioso. Ele diz: tira da prata as escórias, e sairá vaso para o fundidor, para o dono, para aquele que fez o vaso. Quem é o fundidor? É o nosso Senhor, é aquele que nos fez desde o ventre. Ele te fez, Ele me fez para louvá-lo, para exaltá-lo. Diz Isaías 43, 21, diz assim: esse povo que eu formei para mim, para que me desse louvor. Eu fui criado, você foi criado para dar louvor a Deus. Ele te fez perfeitamente capaz de louvá-lo, exaltá-lo, bendizer. Ele te deu inteligência, capacidade para você exaltar, glorificar e honrar o nome dEle. Foi para isso que você foi feito. Mas a Bíblia declara aqui: tira da prata as escórias. Há muita escória que às vezes vem, a poeira, até a dona da casa sabe disso. Ela tem a sua estante, dá os seus móveis da sala, da cozinha também, e aqueles móveis ficam ali expostos, às vezes aqueles metais ali, e cristais tal, e de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, ela pega a flanela, ela pega um paninho, ninguém joga lama lá, mas ela pega o paninho e vai lá, e passa no móvel com produto, não sei que produto que é lá, pega e passa lá para ficar brilhando. Para que ela passa? Para tirar a poeira, né? Tirar a poeira. Porque pode chegar uma visita lá, você já chegou em casas assim, que chegou uma visita, né? E aí está a estante bonita, linda, só que se você passa o dedo assim, fica a marca, né? E a pessoa, mas essa pessoa relaxada, né? Olha, faz tanto tempo que não limpa aqui. As patroas, né, que têm as empregadas para fazer isso, elas chegam e a primeira coisa que elas olham assim, passa o dedo para ver se fica a marca. Por quê? Porque precisa limpar. Ninguém jogou terra lá e lama, mas a poeira. Às vezes você, como crente, as coisas começaram a acontecer e virou uma rotina na sua vida, que não é que você foi assaltar banco, você foi sair com a mulher do outro, com o marido da outra, não é isso não, mas às vezes alguma coisa começa a impregnar na sua vida, e você começa então a ter isso como a escória que vai num vaso de prata, num vaso excelente, mas a escória começa a ficar fosco, aquele brilho, e você precisa então purificar. É por causa disso que a Bíblia declara a santificação: santificai-vos, para a gente estar santificando cada dia, cada momento. Isaías no capítulo 1 fala sobre isso. Vamos lá comigo, Isaías capítulo 1, depois a gente volta aqui. Isaías, está pertinho aqui, ó. Isaías capítulo 1, olha o que a Bíblia declara lá acerca disso que nós estamos falando. Andar e agradar a Deus. Como fazer isso no nosso dia a dia? Ele provou o seu amor para conosco, e o que Ele gosta é que nós estejamos santificados para Ele, como o marido gosta da mulher só para ele, nas intimidades. Por isso que todos os dias tem pessoas matando mulheres. Por quê? Porque não deu certo no casamento, brigava tanto, e se brigava tanto, por que foi matar ela? Porque agora está sabendo que ela está com outro, e ele não admite isso, é possessivo. Então, a Bíblia declara aqui, Isaías capítulo 1, versículos 16 em diante, olha o que a Bíblia declara, diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes,
sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Olha, a boca do Senhor o diz, ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante de mim, diz o Senhor. Ele está falando o que Ele gosta, o que Ele quer que a gente faça, que nós possamos fazer. Ele está dizendo aí o que Ele almeja de cada um de nós. Por isso, nós já experimentamos o melhor dEle. Agora Deus quer experimentar o melhor que nós temos para lhe oferecer. Vamos em Eclesiastes 7, aqui está pertinho. Eclesiastes 7, 29. Eclesiastes, é um livro depois desse que nós estamos Provérbios. Eclesiastes, capítulo 7. Olha o versículo 29, o que diz. Eclesiastes 7, 29. Vede isso tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Presta atenção nisso. Vede isso, tão somente achei, diz Salomão. Deus fez o homem reto, capaz de amar, mas ele buscou muitas invenções. Então o problema todo está em nós, em como nós vamos fazer para agradar a Deus. Ele nos fez reto, Ele nos pôs no bom caminho, Ele nos pôs num lugar seguro, Ele já mostrou o seu grande amor para conosco, Ele fez tudo o que Ele devia fazer. Agora Ele espera de mim e de você que nós venhamos a corresponder com Ele. Deixa eu contar outra vez uma história que talvez você já ouviu várias vezes, mas pode ser que alguém nunca ouviu. Olha, um fazendeiro, ao derrubar uma das árvores da sua fazenda, depois que a árvore caiu, ele percebeu que tinha um ninho de papagaio na árvore, e que os papagaios pais, os velhos, morreram na queda da árvore, mas ficou um filhote. Ele estava ainda sem pena, e o fazendeiro, com dó, ele não derrubaria aquela árvore se ele soubesse que tinha, mas ele já tinha derrubado, não tinha mais o que fazer. Ele pegou aquele filhote de papagaio, levou para sua casa, sede da fazenda, e cuidou com muito carinho, dando papinha no bico dele por muito tempo, e ele foi crescendo, criando penas bonitas, e ele virou um papagaio, agora empenado, bonito, já comia sozinho, e o fazendeiro então ensinou para ele tudo de melhor. Ensinou ele a cantar, assobiar, ensinou ele a falar coisas bonitas, e o fazendeiro então tinha no seu pomar, ao redor da sua casa, todo tipo de frutas, pitanga, jabuticaba, goiaba, tinha de tudo, e o papagaio foi criado solto ali no quintal da casa, desfrutando de todas as frutas que tinha, e o fazendeiro nunca lhe proibiu comer de nada ali, porque era natural, tudo ele desfrutava. Ele tinha carinho do dono, da família do dono, ele tinha tudo, não precisava de nada, e comia do que ele quisesse ali no quintal. Mas um dia esse papagaio, tendo tudo, vivendo regaladamente, ele percebe um dia ali, que também na sede da fazenda, ali no pomar, vinha muitos outros passarinhos voando, passo-pretos, pardal, vinha muitos passarinhos voando, e pousava ali também no pé de pitanga, de jabuticaba, e comia ali também, não eram proibidos comer, eles comiam ali, e depois de comer, encher a barriga, eles voavam e iam embora, e aquilo chamou a atenção do papagaio. Por que eles podem e eu não posso? E aí ficou questionando com ele mesmo, e dizendo: olha, eu não sou tão livre assim. Por quê? Porque todos vêm, comem e voam, vai embora, faz o que quer, e eu estou aqui dentro desse pomar, não sei o que está lá fora, não experimentei ainda o voo livre. Eu quero experimentar esse voo. Eles fazem, por que eu também não posso fazer? E aí, um dia ele esperou o patrão,
fazendeiro que saiu de casa, ele pegou então e disse: hoje eu vou ficar lá na árvore das frutas, comendo, e quando eles vierem e pousarem na árvore, eu vou me misturar com eles. E quando eles voarem, eu também vou voar. Por quê? Ele não tinha asa cortada. Presta atenção nesse detalhe. E aí, o patrão não estava em casa, ele estava lá no pé de fruta, aí desceram os passos pretos, desceram tudo ali, e ele misturou com eles, e quando eles comeram bastante, eles voaram, e o papagaio voou junto com eles. E aí desfrutou aquele voo, e voavam para lá, e o papagaio no meio deles. Agora sim, agora estou livre, agora não preciso mais ficar lá preso naquele quintal, e tal, e voaram, e depois de bastante tempo, aqueles passo preto vieram e desceram numa roça de arroz. Os passo preto estavam destruindo o arroz do mesmo fazendeiro, e o fazendeiro tinha saído com uma espingarda, estava atrás de uma moita, esperando para assustar os passarinhos que estavam devorando a roça dele. E quando os passarinhos desceram, o papagaio junto, desceram na roça de arroz, o tiro, pá! E quando deu tiro, todos voaram. E o fazendeiro ficou observando e viu que o pé de arroz ficou balançando, um pé de arroz balançando. E ele disse: pelo menos um eu acertei. E aí ele sai de trás da moita e vai até aquele pé de arroz balançando, e quando ele chega naquele pé de arroz balançando, e ele olha, era o seu papagaio, que estava lá. O tiro pegou na asa dele, quebrou a asa dele, e ele não podia mais voar, estava ali, e o dono chegou para ele: mas você aqui, você aqui destruindo a minha plantação, você tem tudo que você precisa lá comigo, na minha casa, no quintal, e você está junto com esses passarinhos que danificam a minha roça? Mas o amor desse homem foi tão grande para com esse papagaio, que ele pegou o papagaio na mão e disse: eu não vou matar você, eu vou te ensinar uma lição, você deve ter já aprendido. Pegou ele e disse: eu vou levar para casa, vou cuidar dele, ele vai ficar bom, e nunca mais ele vai vir aqui junto com os outros. E aí quando pegou, ia chegando na fazenda, depois da porteira, quando ele estava entrando, os servos do fazendeiro chegaram todos, olhando o que era aquilo. De repente viram que era o papagaio, e quando eles foram para perguntar o que aconteceu, o papagaio logo bradou: más companhias, foi más companhias. Foi as más companhias. Assim é hoje. Irmãos, o que eu como pastor, a semana passada mesmo, eu tive confrontos de jovens, adolescentes e jovens, que eu fui visitar, que eu acompanho no dia a dia, os jovens que foram criados na igreja, filhos de pastores, esse que estava lá, e eles estavam questionando comigo, acerca de alguma coisa semelhante a isso: por que eu não posso fazer? Pastor, eu quero fazer uma tatuagem. Pastor, todo mundo faz tatuagem. Os jogadores famosos fazem. Eu tenho visto todo mundo, as moças mais bonitas estão andando com tatuagem. Na escola, minhas colegas têm tatuagem. Por que eu não posso fazer uma tatuagem, pastor? Eu disse para ele: você quer andar com eles? Com um bando de pássaros pretos? Ou você quer ser o papagaio que foi criado e tem tudo? Você tem tudo aqui dentro de casa. Você tem amor, você tem paz dos pais, da família, da igreja. Você tem tudo. Você pode tocar, você pode cantar, você pode desfrutar de tudo. Por que você quer voar como os outros voam? A Bíblia diz: no teu corpo não farás marcas. Está escrito na Bíblia. O dono, o Pai, o nosso Criador, nos fez e diz: não faça marca no seu corpo. Aqueles que no mundo fizeram e depois se converteram, lógico, a Bíblia declara lá em Atos 17:30, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você não vai para o inferno por causa da sua tatuagem. Não estou dizendo isso para você, não. Eu estou dizendo o seguinte: por que você quer voar para fazer as coisas do mundo como os outros fazem?
E esse jovem me questionou e diz assim, ele tem o cabelo já crescido e amarrado atrás. E eu falei para ele, mas rapaz, ele falou, as meninas gostam disso. Lá na minha classe as meninas dizem que eu estou lindo com isso. Eu peguei 1 Coríntios capítulo 11, mostrei para ele, está escrito lá, é desonroso para o homem ter cabelo crescido, está escrito lá na Bíblia, Novo Testamento, está escrito lá, é desonroso para o homem ter cabelo crescido, e eu mostrei para ele, pensa que convenceu? Irmãos, nós estamos vivendo numa época muito difícil, nós experimentamos o grande amor de Deus para nós, mas nós, olha o texto de aqui, de Eclesiastes 7, 29, vamos de novo nele, vede isso tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções, há uma fome, uma sede de acompanhar o mundo, e eu vou dizer uma frase aqui, que eu já falei algumas vezes aqui, também em outros lugares onde eu passo, olha, presta atenção no rio, quando você vê os peixes do rio indo a favor da água, sendo levado pela correnteza, esse peixe está morto. Mas quando você vê os peixes vivos, eles estão sempre nadando contra a correnteza, eles estão sempre indo, quando eles vão procriar, quando o salmão, outras espécies, quando eles vão reproduzir, eles correm, eles nadam contra a correnteza, eles pulam barreiras, eles pulam cataratas, eles pulam tantas coisas. Tem pescador que vive lá no rio no tempo da piracema, que é da produção dos peixes, eles ficam ali só para colher peixes que pulam aquelas quedas d'água, eles pulam contra e às vezes cai fora da água e o pescador pega eles. Irmãos, Deus está dizendo nesta noite, para mim e para você, Ele quer a minha santificação, Ele quer que eu ande contra a correnteza deste mundo, não se deixe levar pela correnteza, não é porque todo mundo faz, você quer fazer também, não é porque todo mundo fala, você vai falar também, não é porque todo mundo fica, todo mundo na minha escola fica, um com o outro, os rapazes ficam com as meninas, e você vai ficar também. Que tipo de crente você é? O que Deus pede de cada um de nós? Ele expressou o seu maior amor, e Ele agora pede de nós, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que você se abstenha do quê? Da prostituição, do sexo ilícito, que você se abstenha dessas coisas, aparta-te disso, lavai-vos, purificai-vos, tirai isso de dentro de vós, e a Bíblia declara, no texto que nós lemos aqui em Provérbios 25, 4, tira da prata as escórias, você foi criado por Deus, como vaso de honra nas mãos do Senhor, não se deixe vencer por o mal, não se deixe entrar na correnteza desse mundo, Deus tem algo melhor para você, mas você precisa esperar o tempo certo dele. 2 Timóteo 2, vamos comigo lá, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 19 em diante, 2 Timóteo, olha os conselhos da palavra de Deus, atenta para isto, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 19, declara assim, todavia o fundamento de Deus fica firme, ele não muda não, tendo esse selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, aparte-se da iniquidade, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros para desonra. Numa grande igreja como essa, tem vasos de todos os tipos. Vasos para honra, vasos para desonra. Agora o versículo 21 diz assim, de sorte que se alguém se purificar destas coisas,
será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Preparado para toda boa obra. O vaso, se alguém se purificar dessas coisas. Que coisas são essas? Dessas escórias que diz Provérbios 25:4. Dessas escórias que diz lá Isaías capítulo 1, versículo 16 em diante: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante de mim, cesse de fazer o mal, aprenda a fazer o bem. Agora aqui no versículo 22, ele diz assim: foge também dos desejos da mocidade. Olha, irmãos, foge dos desejos da mocidade. Qual é o maior desejo da mocidade hoje? Sexo. É o maior desejo da mocidade, sexo. Ele diz: foge disso. Mas pastor, eu não vou poder fazer sexo? Sim, vai poder, no tempo certo. Quando você conquistar, quando você arrumar uma pessoa do sexo oposto e gostar dessa pessoa, como eu falei no começo, agradar, e você conhecer essa pessoa e passar a conviver e agradar essa pessoa, vai chegar no momento em que todos vão te ajudar. Você ir até o cartório, fazer uma declaração, colocar um anel na sua mão, e aí você pode ir para a sua casa, levá-la para a sua casa e fazer o quanto você quiser e puder, porque agora aí você está dentro da vontade de Deus. Mas fora disso, irmãos, ele diz aqui: foge dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com que com um coração puro invocam ao Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Olha, mas uma coisa tão fácil, né? Tão claro como nós estamos vendo aqui. É possível, e nós precisamos de cada dia, nós precisamos de atentar para isso. Não importa o que você já foi, não importa isso não. Como diz a tatuagem, não importa o que você já foi. Tem um homem na Bíblia que é um dos maiores escritores dos livros do Novo Testamento. A Bíblia diz no capítulo 9, quando ele foi lá no caminho de Damasco, ele estava vindo para Damasco para matar os cristãos. Ele era terrível, esse homem, chamava Saulo. Ele já tinha matado pessoas crentes, ele consentiu na morte de Estevão, a Bíblia declara, e agora ele, sabendo que agradava o povo, ele estava indo para Damasco com cartas do sumo sacerdote, cartas das autoridades, para poder prender, bater e matar os cristãos. Mas no caminho, Atos capítulo 9, mas no caminho ele tem um encontro com Jesus, e o grande amor que nós cantamos, o grande amor largou as 99 e foi lá no caminho de Damasco para falar com uma pessoa. E chegou lá, ele caiu por terra e Jesus perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele diz: mas quem é o Senhor? Eu não te conheço. Quem é, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Mas ele falou uma frase para Saulo, diz assim: Saulo, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Pensa direito, é melhor você ceder. Saulo fica cego, vai para Damasco, na rua chamada direita, e Deus chega para um profeta, e chega para ele, e fala para ele: ó, vai até Damasco, na rua chamada direita, procura por um homem chamado Saulo. E na hora, aquele homem assustou e diz: mas Deus, esse homem, eu sei o que ele está fazendo, eu conheço, eu tenho as informações sobre ele está matando os crentes, eu agora vou lá em nome do Senhor, o Senhor está querendo que eu morra? E aí Deus fala para aquele homem o seguinte: olha, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Olha, ele estava todo sujo, ele estava todo cheio de, ele não conhecia Deus, ele estava todo arruinado, mas agora Deus disse para ele, para o profeta ir até lá, e diz assim: vai lá e fala para ele, ele é um vaso ungido, porque eu escolhi ele, para que ele leve o meu evangelho aos gentios, que vocês não querem ir. E aí, ele foi, aconteceu todo o fato, falou, orou, as escamas caíram, ele
reconstruiu a visão, ele saiu dali e começou a conhecer ao Senhor pela palavra, foi instruído e virou o maior dos pregadores. Talvez tenha vasos nesta noite aqui, que estão aqui, são vasos escolhidos, mas ainda estão sujos, porque não conhece esse grande amor, ainda está envolvido em tanta sujeira, porque não conhece esse grande amor, acha que pelo que você fez, você não tem mais jeito, que Deus não está mais se preocupando com você. Mas nessa noite eu digo para você, você está enganado. O que Deus está esperando é uma atitude tua, de tirar as escórias do vaso, mas o vaso é de honra, o vaso foi comprado, o vaso foi estabelecido por Deus, para ser usado por Ele, mas ainda não está sendo usado por causa das escórias, por causa dos costumes, por causa da avalanche, porque você está sendo levado pela correnteza desse mundo, do pecado, de tantas coisas. Linguagem, diz lá em Tito, que nós temos que ter uma linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Mas aí você vai na escola, tem a linguagem da turma, e você deixa se levar pela linguagem da turma, e aí essas escórias começam a grudar em você, e esse vaso que foi estabelecido para ser de honra, está sujo, está cheio de escória, de poeira. Talvez ninguém percebe, porque não sabe das tuas intimidades. Olha para você e vê uma pessoa que está na igreja, está até cantando, vem nos cultos, é um crente, mas não sabe o que se passa depois da meia-noite na internet, não sabe o que passa com você, mas você sabe. Você sabe o que passa. Nós não sabemos o que você assiste na tua televisão, depois que os pais dormem, ou depois que a mulher dorme, que o marido fica sozinho na sala, não sabe o que acontece, eu não sei, a mulher pode não saber, mas você sabe que eu estou falando com você, você sabe, e eu quero te dar uma notícia nessa noite, tem mais alguém que está sabendo, Deus sabe, e é por isso que Ele te trouxe hoje aqui, porque Ele está dizendo para você, você é um vaso escolhido, mas está com escória, está com costumes, está copiando o mundo, aquelas coisas que o mundo gosta, você também começou a gostar, está trazendo para a tua casa, aquelas músicas que você tinha deixado, você está trazendo de volta para a sua casa, aqueles filmes que você tinha deixado de assistir, por ser profanos, está começando a voltar de novo para a sua casa, as escórias estão voltando, a vontade do sexo fora do tempo está voltando. Acho que não tem nada a ver. Tem sim. Tira da prata as escórias e sairá um vaso para o fundidor. Por aqui, eu quero terminar nessa noite a minha fala, esta palavra que Deus permitiu que eu trouxesse nessa noite para vocês. Mas eu quero desafiá-los a prestar atenção e colocar essa palavra na prática. A maior expressão de Deus para com o homem foi o amor. E a maior expressão do homem para com Deus é a santificação. É você viver em santidade para com Deus. Se esforce para isso. Se esforce para isso. Disciplina. Você pode ter tanta coisa, amados. Os irmãos do grupo de louvor, vem aqui à frente, vamos cantar mais um hino antes de terminar. Enquanto eu vou dar um outro exemplo para a igreja. Um outro exemplo, eu já falei aqui também. Aquele jovem alpinista que tinha desejo ardente de ter um casal de águia na sua casa. Às vezes tem sonhos, né? A gente tem sonhos. E esse casal tinha um sonho, ter um casal de águia na sua casa. Para isso, ele precisava achar essas águias. Não dá para se pegar uma águia no voo e trazer. Então ele pensou, eu vou pegar os ovos de um ninho de águia e vou fazer uma chocadeira e vou chocar esses ovos, e vai criar, e eu pego eles desde filhotinho. E aí ele procurou saber, e num dos picos mais altos de um monte, ele viu que toda tarde um casal de águia vinha e pousava lá no pico da montanha. Sendo alpinista, ele pega os seus ganchos, suas cordas, seus martelos de bater, pega a sua tralha, pega um lanche, porque era muito alto, ele prepara tudo,
e ele diz: eu vou buscar os ovos daquele casal de águia. Não falou para ninguém, e ele saiu para aquele monte. Um dia, 2 dias subindo, anoitecia, ele parava, batia seus pinos, fazia seu lugar, dormia. Amanhecia o dia, ele pegava tudo de novo e subia nas cordas, batia os pinos, subindo, escalando as montanhas, até que ele chega no pico do monte. Ele procurou no pico daquele monte ali, não viu, mas ele observou que à tardezinha as águias chegaram, os pais, e entraram uns 10 metros abaixo do pico do monte, mas era uma pedra cortada assim no vertical, e tinha uma entrada, naquelas pedras tinha um tipo de uma entrada dentro, assim um buraco, e ali entraram as águias, uma toca. Ele observou, dormiu lá em cima. No outro dia, quando as águias saíram, o casal saiu para buscar comida, ele bate os pinos, amarra a corda e desce daquela parede íngreme, e ele desce com cuidado, e quando ele chega na dimensão daquela toca, daquele buraco, ele percebe que lá no fundo estava um ninho, com 2 ovos. E ele então não tinha como chegar lá, porque a parede lá em cima era mais, ele ficou quase 2 metros de distância da parede de pedra, pendurado. Então ele começou a balançar, e aí naquele balanço ele foi intensificando mais, até que ele chegou a tocar lá, e tinha uns arbustos. Quando naquele embalo, ele pegou aqueles matos que tinha ali, segurou bem, e agora ele entra naquela toca. Ele pega aquela caixa de papelão que ele tinha levado numa mochila, com algodão, tudo preparado para colocar os ovos, para não quebrar. Ele fez tudo preparado, e ele entrou com tanta vontade, de perder tempo. Ele entrou rapidinho lá no ninho, abriu aquela caixa, pegou os ovos, enrolou, embalou aqueles ovos com algodão, e colocou dentro da caixa fechada. Não, aqui não tem problema de quebrar, o meu sonho está quase realizado. Só que ele não percebeu que na ansiedade de pegar os ovos, ele deixou a corda escapar. E a corda que era a salvação dele, estava longe, ele não alcançava mais aquela corda, e não tinha mais como alcançar. A corda estava longe, ele deixou escapar. Ele ficou ali muitos dias, porque ninguém sabia o que ele estava lá, ninguém sabia. E quando ele morreu ali, sem comida, com aqueles ovos na caixa, porque ninguém sabia que ele estava lá para socorrê-lo, e ele não conseguia mais pegar a corda. Sabe que está acontecendo isso diariamente? Essa corda é a santificação, é a única forma de eu e você ser salvo. Diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Presta atenção nessa frase: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação era aquela corda. Ele lutou, mas ele tinha um sonho. Talvez atrás de um sonho teu, atrás de um sonho, você está deixando escapar a corda da santificação. Você está lutando atrás de um sonho, você está lutando, esquece de ser santo. E você pode morrer a qualquer momento, separado de Deus. Por quê? Porque você está deixando escapar a sua chance, a corda da santificação. Quero que você medite sobre isso. Vá para a tua casa hoje, meditando sobre esta palavra, e atenta, não deixe escapar não, a santificação do Senhor, que é a única forma de você andar e agradar a Deus, é a santificação. Deixo essa palavra com vocês nessa noite, em nome de Jesus.